aula 263 do guia WinDev 25, Auditoria LGPD. Com a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor no Brasil, nós precisamos fazer algumas modificações nos nossos sistemas para que os acessos aos dados sensíveis sejam logados. Então, nós criamos na nossa análise uma pasta LGPD, onde temos uma tabela auditoria LGPD com os campos ID auditoria, usuário da rede, data do registro, ação e histórico. Essa tabela então irá registrar um log do acesso e as modificações dos dados da LGPD. Nós vamos logar os acessos à tabela de clientes, que é uma tabela com dados sensíveis, como nós já fizemos na análise. E no formulário, o informe cliente, no botão Validate, nós, quando adicionamos um cliente, então nós lemos o arquivo de dados e depois de adicionar os clientes, nós fazemos o lançamento para a tabela de auditoria, passamos como usuário gsconexão.user, que é a conexão ao banco de dados, usuário da rede, porque às vezes o usuário pode se conectar por um outro computador que não seja o dele, data do registro ou não para marcar data e hora, tipo de ação é inclusão e auditoria LGPD histórico, dados do cliente, nome do cliente incluídos. Se for uma alteração, nós atribuímos a conexão, fazemos a atribuição para os usuários e mudamos consulta, alteração para ação e informamos dado cliente acessados. Então aqui nós sabemos quando um cliente foi acessado. E se o cliente solicitar a exclusão de seus dados, então na tabela de clientes nós temos um botão que faz o log. O botão exclusão LGPD contém o código para fazer o registro da exclusão. Então, antes que o delete seja realizado, nós pegamos aqui o usuário da conexão, o usuário da rede, a data do registro, definimos a ação como exclusão, histórico, dados pessoais do cliente, nome do cliente, excluídos a pedido. Fazemos uma inclusão no arquivo HDD Auditoria LGPD. Feito isso, nós temos agora o registro da auditoria do arquivo de clientes. Observe aqui no banco de dados o arquivo da auditoria LGPD, usuário da rede, data do registro, hora do registro, ação realizada e o histórico. Então nós temos aqui as informações a respeito de um determinado cliente. Agora nós vamos mostrar como esse processo se realiza de maneira bem simples. Acessamos o nosso cadastro de clientes. Temos aqui o primeiro cliente, vamos alterar. Observe que ele tem algumas informações já digitadas. Eu vou dar um OK aqui. Agora vou acessar o HFSQL Ctrl Center. Veja que ele me mostra que no dia 28/10, o usuário Pedroso acessou os dados do cliente Júlio César Pedroso. Se eu alterar esse registro, vamos voltar aqui, alterar, vamos imaginar que eu queira mudar o CPF do sujeito.
confirmo. Faço a atualização aqui, eles dizem que os dados do cliente foram acessados para a consulta e alteração. Baseado na legislação LGPD, se o cliente solicitar a exclusão dos seus dados pessoais, selecionamos o cliente. Dados excluídos com sucesso. Vamos abrir o HFSQL, fazer a alteração. Notem aqui que agora eu tenho os vários históricos relativos a esse cliente. Isso em função do código que está nesse botão aqui. Vamos sair do sistema aqui. Faz os lançamentos na auditoria, pega o dado do cliente. Em função de eu usar 2 bancos de dados, eu setei aqui pelo ID do cliente da tabela. Faço um H-reset e um file to screen para atualizar a tela caso o usuário queira fazer a consulta na mesma sessão.